tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu... Amados irmãos e amadas irmãs, toda a igreja no Brasil se prepara para, neste mês de setembro, mais uma vez, realizar o mês da Bíblia. Como todos os anos, será uma grande e bonita oportunidade que nos dá a igreja de nos debruçarmos com mais intensidade na escuta, na meditação e na vivência da Palavra de Deus. Este ano de 2020, o tema do mês da Bíblia é Abre a tua mão para o teu irmão, e refletiremos o livro do Deuteronômio. Convidamos vocês, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Jesus, a, de um jeito diferente, por causa da pandemia, mas ainda assim, não descumprirmos desta importante missão que marca este mês, de podermos em nossas casas, com nossas famílias, crescermos na escuta, na meditação e no aprendizado da Palavra de Deus. Não é a primeira vez que nós vamos, neste mês de setembro, realizar o mês da Bíblia. Já é tradição da igreja, já faz parte da caminhada histórica da igreja no Brasil. Ao longo desses muitos anos em que a igreja no Brasil realiza o mês da Bíblia, ele foi sofrendo algumas modificações que foram fazendo com que o mês da Bíblia ficasse ainda melhor, ficasse ainda mais interessante. No começo, era um mês em que a gente ainda mais rezava, de um modo geral, com a Bíblia, aprofundava ainda mais o conhecimento geral da Palavra de Deus. Depois de um tempo, a igreja começou a fazer a experiência de, a cada ano, nos propor um livro ou mesmo um pequeno trecho de um livro do mês da Bíblia para nos dar a oportunidade de mergulhar com mais intensidade sobre aquele livro específico do mês da Bíblia. No caso deste ano, então, o livro que nós vamos refletir, que nós vamos aprofundar durante o mês da Bíblia, é o livro do Deuteronômio. E com o lema, tirado do próprio livro do Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, abre tua mão para o teu irmão. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que é, afinal de contas, este livro do Deuteronômio? Ele é um livro que faz parte do que na Bíblia nós chamamos de Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A própria palavra Pentateuco, penta, significa 5, então aponta exatamente para isto. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Esse 5º livro, então, da Bíblia, esse livro que faz parte deste conjunto de 5 livros que formam o Pentateuco, eles são dentro da tradição atribuídos a Moisés. Costuma-se dizer que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. É óbvio que isso não pode ser entendido ao pé da letra. Nós não podemos pensar que de verdade foi Moisés quem do seu próprio punho escreveu esses 5 primeiros livros. Isso também faz parte da tradição da igreja. Aliás, não exatamente da tradição da igreja, mas da tradição das Escrituras, da tradição do povo de Israel. Era comum que se dedicasse aquele texto, aquele livro, aqueles escritos a um personagem que nem sempre foi exatamente aquele personagem quem escreveu. Sobretudo porque quando nós falamos do livro do Deuteronômio, nós falamos de um livro muito complexo, um livro que foi escrito num período muito longo. Por isso mesmo é impossível que ele tenha sido escrito por Moisés sozinho ou por qualquer uma única pessoa. O livro do Deuteronômio foi escrito por muita gente, porque foi escrito em tempos muito diferentes. Na verdade, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, é um livro que nos fala da segunda lei. E por que ele se chama desse jeito? Porque quando Deus deu a lei a Moisés, os mandamentos a Moisés, e isso a gente encontra no livro do Êxodo, encontra praticamente em todos os livros do Pentateuco, Deus então pede a Moisés que ofereça essa lei, que apresente esta lei ao povo. O livro do Deuteronômio, então, não é mais Deus falando com Moisés,
porque isso a gente tem no livro do Êxodo, mas aqui agora é Moisés falando para o povo. Ou seja, é Moisés entregando ao povo o mandamento, entregando ao povo as leis que ele recebeu de Deus. Esta segunda lei, então, queridos irmãos e queridas irmãs, ela foi, ao longo de muitos anos e de muitos séculos, vivida, aprofundada, escrita pelo povo de Israel. A gente, quando pensa no livro do Deuteronômio, a partir dos estudos que os especialistas fazem, a gente entende que é um livro que foi escrito pelo menos em 4 ou mais épocas diferentes. Provavelmente uma parte do livro foi escrito ainda no tempo do Êxodo, portanto, 1.300 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. Imaginem quanta coisa antiga e bonita, quanto tesouro precioso a gente tem na Sagrada Escritura e também, claro, no livro do Deuteronômio. Outra parte provavelmente foi escrita quando o povo de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Aí já era mais ou menos o ano 700 antes de Cristo. Ainda uma outra parte no tempo das tradições de Ezequias, em 716, e durante o exílio na Babilônia, quando o povo foi exilado na Babilônia, mais ou menos no ano 530. Então vocês imaginem que se do ano 1300 a.C. ao ano 530 a.C., durante todos esses séculos, textos que nós encontramos no livro do Deuteronômio foram escritos, óbvio que não pode ter sido escrito por uma única pessoa. É um livro, então, escrito por muitas mãos, mas que todas essas mãos que colaboraram para que o livro do Deuteronômio pudesse ser escrito, certamente tinham a mesma bonita e significativa intenção: nos apresentar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e nos mostrar que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus liberta o homem, não escraviza. Pelo contrário, o ser humano torna-se escravo quando se afasta dos mandamentos de Deus. Mas quem vive de acordo com os ensinamentos de Yahvé, quem vive de acordo com os ensinamentos de Deus, com a sua lei, esse permanecerá sempre livre, porque descobriu o sentido da verdadeira liberdade e da verdadeira alegria. O principal assunto do livro do Deuteronômio é a lei de Deus. O livro do Deuteronômio é um livro que trata da lei. Quando a gente pensa assim, a gente pode ter a ilusão de que é um livro chato, enfadonho. Cá para nós, lei é uma coisa que nem sempre a gente aceita bem, não é? Nem sempre chega bem até nós. Mas aqui a gente não está falando de qualquer lei. Se todas as leis são importantes, estas tratadas no livro do Deuteronômio ainda mais, porque são as leis que o próprio Deus nos dá através de Moisés. Então, de modo algum, é um livro chato, de modo algum é um livro cansativo. Olha, é um livro que trata, que aborda a misericórdia de Deus, sem sombra de dúvida. Transborda misericórdia, o livro do Deuteronômio. E para a gente compreender bem esse livro, a gente precisa entender as suas chamadas chaves de leitura. Ou seja, quais são as coisas importantes do livro do Deuteronômio, do que é exatamente de mais importante, de mais essencial que o livro do Deuteronômio trata. A gente podia aqui elencar muitos assuntos, mas para a gente ser mais sucinto, a gente vai ficar com alguns. Primeiro, o livro do Deuteronômio é um livro de caminho, é um livro de estrada. É por isso que para falar dele a gente está aqui, diante desse caminho, dessa estrada, que talvez nada tenha a ver com aquela estrada dura do deserto, vivida pelo povo de Israel, mas é como fruto daquele caminho, daquela estrada vivida, atravessada pelo povo que Moisés tirou da escravidão do Egito e levou para a Terra Prometida. É como fruto dessa experiência do caminho que o livro do Deuteronômio nasce. Olha, uma outra coisa importante também da gente levar em conta é que o livro do Deuteronômio faz memória dessa experiência vivida pelo povo de Deus no deserto. Lembra ao povo tudo o que aconteceu no passado, a escravidão, a fome, o sofrimento, para agora o livro do Deuteronômio poder dizer ao povo que a lei de Deus pode trazer para este mesmo povo
uma experiência diferente, uma experiência verdadeiramente libertadora. Neste livro do Deuteronômio, então, as leis nos são apresentadas como dádiva de Deus. É Deus quem dá a lei ao povo. E Deus dá os mandamentos, dá a lei ao povo, não para oprimir, não para massacrar o povo, mas dá essas leis para preservar a liberdade do povo, para o povo se manter no caminho da liberdade, na experiência da liberdade. E Deus tem autoridade para isso. Tanto é que aí mesmo no livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 6, aliás, a gente escuta Deus dizendo: olha, eu sou Deus que tirou o povo da escravidão do Egito. E é por isso que eu tenho a autoridade de dar agora ao povo esta lei que liberta. As leis de Deus, minha gente, são leis que não oprimem, que não massacram, que não sufocam. Mas pelo contrário, é lei que gera liberdade e fraternidade. Por isso mesmo gera vida. É lei que nos leva ao perdão das dívidas, à boa relação para com o próximo, à solidariedade para com os mais excluídos. Por isso mesmo a gente vai encontrar de modo tão forte no livro do Deuteronômio a preocupação para com a solidariedade, para com os estrangeiros, imigrantes, os refugiados de que hoje tanto falamos, os órfãos, as viúvas. Quanta preocupação tem o livro do Deuteronômio em criar e levar ao povo a viver leis que verdadeiramente possam ir ao encontro do povo de Deus. No fundo, para a gente encerrar, a gente pode dizer que a grande preocupação do livro do Deuteronômio é com a vida. O livro do Deuteronômio é o livro que nos apresenta a lei de Deus para preservar a vida, para pôr a vida em primeiro lugar. Num tempo também como este em que vivemos de pandemia, de discussões e de atitudes tão ferrenhas com relação ao aborto, não é? Com tantos desrespeitos e desconsiderações à vida, como será bonito a gente estudar esse livro em que Deus, de modo tão profundo, defende a vida. Vejam que coisa bonita nos diz o próprio Deus no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus mandamentos e seus preceitos, o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Aqui então, queridos irmãos e queridas irmãs, está, por excelência, o sentido, a razão de ser de toda e qualquer lei que venha de Deus. Façamos então deste mês da Bíblia de 2020 esta oportunidade bonita de escolher a vida e de viver em função deste Deus que preserva a vida e que nos dá a graça da vida. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrer. Agora que já conhecemos um pouco mais do livro do Deuteronômio, é hora, como costumamos popularmente dizer, de colocar a mão na massa. É hora de começarmos em nossa casa, com nossa família, a preparar o mês da Bíblia, que esse ano não vai acontecer aglomerando as pessoas na comunidade, fazendo encontros nas ruas, nas casas, com muitas pessoas, mas nós vamos mesmo levar ainda mais a sério aquele compromisso de fazer de cada casa uma comunidade, de cada lar uma igreja. É dentro da nossa casa, com a nossa família, que nós vamos estudar, rezar o livro do Deuteronômio. É aí que vai acontecer o mês da Bíblia. O primeiro passo para isso é você reunir a família, olha, aqui na Casa Paroquial de São Felipe, com os dois seminaristas, Everson e Anderson, que estão comigo, já começamos a combinar.
o horário, os dias em que nós vamos nos reunir para, em família, em comunidade, a comunidade dos que aqui residimos, podermos fazer esta reflexão em torno do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tem 32 capítulos. Que tal você e sua família, durante o mês de setembro, que tem 30 dias, todos os dias ler um capítulo do livro do Deuteronômio e assim, durante o mês, estudar e refletir todo o livro? Pode ser uma oportunidade interessante. Mas, além disso, é preciso ressaltar a Bíblia em sua casa. É preciso, de verdade, fazer com que todo mundo encontre, junto à Palavra de Deus, um ambiente bonito e saudável para rezar. Então, comece por preparar um pequeno altar, como nós aqui também estamos preparando, com flores, vela e, claro, não pode faltar de jeito nenhum a própria Bíblia, para que em torno deste altarzinho da Bíblia a família possa, uma vez por dia, no momento que for mais favorável para a família, se reunir, se encontrar para ler este pequeno capítulo do livro do Deuteronômio. Façam sempre um momento de oração, façam a invocação do Espírito Santo, cada dia um membro da família pode fazer a leitura do texto, deixem que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Mas para ajudar as famílias a compreenderem ainda mais o livro do Deuteronômio, a nossa equipe diocesana de subsídios também vai estar oferecendo 5 encontros. Estes encontros, que devem ser feitos em casa pela família e não na igreja com a comunidade, eles vão ser oferecidos um por semana, para que ao longo das 5 semanas do mês de setembro, todas as famílias possam ter esse instrumento, este encontro, para poder juntos realizar. Além dos 5 encontros, nós vamos ter, durante também o mês de setembro, 5 vídeos, além deste primeiro, que nós aqui agora já estamos juntos assistindo. Nós vamos ter 5 vídeos aprofundando os 5 temas que vamos rezar durante, então, essas 5 semanas de setembro. Olha, tudo está muito pensado, com muito carinho, para que todas as famílias possam aproveitar bem este mês da Bíblia e aprender ainda mais sobre este Deus lindo, maravilhoso, que nos ama tanto e, porque nos ama, nos oferece a sua lei, nos oferece os seus mandamentos, para que, vivendo de acordo com os seus mandamentos, escolhamos a vida e nos tornemos defensores dela. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas de toda a Diocese de Amargosa, em nome da equipe de subsídios da nossa Diocese, queremos desejar a todos e todas um feliz e abençoado mês da Bíblia. Boa companhia para todos com o livro do Deuteronômio. Saber escolher.